Primeiro lugar, absoluta. TVN. Minha amiga e meu amigo querido, que alegria. Que alegria poder estar com você nesta segunda-feira, início de uma semana que eu tenho certeza será bastante abençoada para mim e para você, para todas e todos nós. Esse é o seu Papabessa, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. E olha, gente, como eu sempre prometo para vocês, hoje nós vamos ter aqui um debate. Aliás, não será bem um debate, porque o debate é depois da convenção, onde o Papabessa, juntamente com a TVN Brasil, que lançou o projeto Queremos Você Eleita, e um novo cenário da política no Distrito Federal, vai promover, após as convenções, os nossos debates aqui na nossa TVN Brasil, porque, afinal de contas, eu e você, cidadão e cidadã do Distrito Federal, queremos, desejamos e necessitamos saber quem são aqueles ou aquelas que querem nos representar na Câmara Legislativa, no Senado Federal, na Câmara Federal, no Executivo Local e no Executivo Nacional. E olha, gente, nós estamos aqui hoje com dois homens brilhantes. Dois homens que têm as suas vidas dedicadas, não só ao voluntariado, mas também a um serviço de excelência prestados à população do Distrito Federal. Gente, é claro, né? Dois brilhantes e queridos advogados. Queridos advogados, eu vou apresentá-los agora para vocês. Nós estamos aqui com o nosso querido doutor Eduardo Moreira. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre quem é o nosso querido Eduardo Moreira, e eu quero te dar uma boa noite, Eduardo, e dizer a você que é um prazer ter você aqui no nosso Papabessa. Obrigado, Lúcia. Satisfação realmente estar com você. Nós que já, nesse encargo de ofício de advogados, trilhamos alguns caminhos juntos, né? Na nossa queridíssima OAB Subseção de Taguatinga. Satisfação enorme de estar aqui nesta noite. Tenho certeza que você, caro telespectador, vai ficar satisfeito com aquilo que vai ser falado aqui, que vai ser apresentado para vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, Eduardo, e o Eduardo é advogado, pós-graduado em Direito das Famílias e Sucessões, pessoa com deficiência, exerceu diversos mandatos como presidente de comissão, por 2 vezes na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB do Distrito Federal, e um mandato na Comissão dos Idosos, da Pessoa Idosa, também na OAB, e também na Comissão de Direitos Humanos. É uma pessoa bastante ativa dentro da OAB do Distrito Federal. Ele é cristão, católico, leigo, ministro extraordinário da Eucaristia na paróquia São Pedro, em Taguatingaçu, há 13 anos. Também dá palestra nas escolas da rede pública e particular. Tem uma catequese contra a prática de bullying e cyberbullying. Isso é um tema extremamente importante. A gente sempre discute no Papabessa, não é, sobre os crimes virtuais. E logo nós estaremos aqui novamente com o doutor Dário Freitas, que é o delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, para a gente falar um pouquinho sobre tantos golpes, tantas fraudes que estão acontecendo aí no mundo virtual. Então, esse é o nosso querido doutor Eduardo Moreira, nosso querido amigo que está conosco aqui e nos dando o prazer da sua companhia para que você, minha amiga e meu amigo, possa conhecer um pouco da sua história e você poder identificar se ele, após a convenção, que ele vai falar sobre ela aqui daqui a pouco, poderá, ratificando a sua candidatura, ser aquele que vai lhe representar na Câmara Distrital. E aqui eu tenho também, gente, um homem extremamente brilhante, um advogado renomado, professor Paulo Fernando. Professor Paulo, é uma honra ter você aqui no Papabessa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado pelo convite, cumprimentar meu diletíssimo amigo, doutor Eduardo Moreira, amigo fraterno, irmão de fé, somos da mesma igreja católica, colega advogado e agora também companheiro de partido, já que ele é pré-candidato a deputado distrital e eu a federal, no mesmo partido, no Republicanos. Então, uma alegria estarmos aqui para discutir esses assuntos tão importantes referentes à participação popular no processo eleitoral. Nós aqui agradecemos a sua presença aqui, professor Paulo Fernando, e eu estou aqui encaminhando para vocês o link. E deixa eu achar aqui o nosso querido professor Paulo Fernando para enviar também o link para que vocês possam disparar aí nas suas... Você manda para ele? Mando. É ótimo, maravilha. Muito bem. E, gente, olha, eu vou dizer para vocês que esses dois homens que nós temos aqui hoje faz parte, como eu já disse a vocês, do nosso segundo projeto. O primeiro é o Queremos Você Eleita, onde a TVN e o Papo à Beça, em finalzinho do ano passado, nós instituímos essa grande jornada para a gente aumentar a participação feminina na política do Distrito Federal e deste país. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa jornada, à nova geração política do Distrito Federal, com o doutor Eduardo Moreira e o nosso querido professor Paulo Fernando. E olha, o professor Paulo Fernando, ele é católico, membro do Momento Provida, é advogado, assessor parlamentar e radialista. Gente, vocês já ouviram aí a voz dele, vocês vão ver que voz firme e forte este homem tem. E, com certeza, ele vai dar o recado que no meu coração sente que você deseja e quer saber. Porque, gente, a gente precisa saber e conhecer aquelas pessoas que desejam fazer parte da política partidária do Distrito Federal e deste país. Ele é suplente de deputado federal nas eleições de 2018, onde obteve... É isso mesmo, Paulo? 31.181 votos. Perdi por 417 apenas. Nós temos as palminhas aí, Martim? Não, depois a gente precisa, porque 31 mil, quase 31.200 votos. Paulo, isso é uma quantidade de votos extremamente significante. E sem gastar quase nada, que é mais importante. Organização. A gente, um dia uma pessoa muito querida minha disse: Lúcia, eu vou lhe dar uma hashtag Fica a Dica na sua candidatura. Você tem dinheiro? Eu disse: não. Então você tem a obrigação de ser mais organizado do que aquele que tem dinheiro. Porque quem tem dinheiro, né, já sai na frente aí para poder fazer aquilo que é pertinente a uma candidatura. Mas quem não tem o dinheiro suficiente para disputar uma política partidária tem que ter organização. Porque com organização a gente consegue. Olha aqui, doutor Paulo Fernando conseguiu quase 32 mil votos em 2018. E no governo Bolsonaro, ele ocupou o cargo de secretário nacional do idoso. Olha só que maravilha. Adjunto no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E hoje, gente, ele é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Republicanos. E o nosso querido Eduardo Moreira é pré-candidato a deputado distrital pelo Partido Republicanos. Meus queridos, vocês estão na iminência de partir para uma luta bastante aguerrida. A convenção de vocês está se avizinhando e eu gostaria de saber de ambos, a começar pelo nosso querido Paulo Fernando. Você não iniciou agora nessa disputa político-partidária. 2018, como você disse, teve aqui quase 32 mil votos. E por que a persistência, Paulo, em continuar colocando o seu nome à disposição para uma disputa política, eu não vou dizer desumana e nem desigual, mas difícil, combativa e de grande responsabilidade? Muito bem, caríssima Lúcia. Eu comecei na Câmara dos Deputados, onde eu estou há mais de 30 anos, como office boy de deputado. Lá, formado em Direito, me especializei em processo legislativo e eu sou professor de processo legiferante de regimento interno da Câmara há 30 anos, lá dando cursos, inclusive para os novos deputados. Quando o deputado novo chega, eu sou uma das pessoas encarregadas
de dar aula de processo legislativo. E tive muitos alunos, né? Deputado Bispo Rodovalho, Magno Malta, a própria ministra Damares e muitos outros, inclusive o famosíssimo, saudoso doutor Enéas Carneiro, que eu tive a honra de ser professor dele e também de ser advogado do partido. Então, esse acúmulo de experiência dentro do Congresso Nacional, aliado às nossas atividades que exercemos dentro do movimento Provida, que é um movimento católico que luta em defesa da vida, desde a concepção até a morte natural, num atendimento efetivo às mulheres. E aí, já que você falou tanto das mulheres, e as mulheres já ocuparam o seu espaço, tivemos a presidente Dilma, que teve um impeachment, já tivemos mulheres na presidência do Supremo, a doutora Raquel na Procuradoria-Geral da República, aqui a nossa bancada do DF tem 4 parlamentares, tem a senadora Leila. As mulheres só não chegaram ainda na presidência da Câmara e na presidência do Senado, o resto já ocuparam todos os cargos. Então nós que atuamos efetivamente atendendo as mulheres, e como é que é o nosso trabalho, doutor Eduardo? As mulheres nos ligam, as meninas, adolescentes, a gente põe assim, gravidez indesejada, ligue, problemas com aborto, ligue. E as meninas ligam para nós pensando que nós vamos fazer o aborto. E nós, há 30 anos, convencemos a não fazer, temos creche, temos casa de abrigo, porque eu nunca vi um coletivo de mulheres distribuir uma única lata de leite. Nunca vi um movimento feminista distribuir uma única fralda para uma mulher. Então somos nós que amparamos, confortamos e salvamos vidas. De tal maneira que toda essa experiência, quer como assessor, como advogado, ocupando cargos, né, fui secretário de idoso, fui diretor da FUNAP, traz essa experiência para que possamos, dentro do parlamento, apresentar projetos, apresentar propostas e principalmente encaminhar emendas orçamentárias para que possa atuar nas questões da defesa da vida e na questão da família. Tive a primeira experiência, tive 13 mil votos na primeira eleição e na última eu aumentei 20 mil votos e eu obtive 31.181 votos, o que nos cacifa para que este ano nós possamos novamente ser candidatos. A nossa convenção será agora na próxima sexta-feira. Sexta-feira. Republicanos está em federação? Não, o nosso partido não está em federação, nós estamos na base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, temos a nossa ministra da Mulher, Cristiane Brito, que é do quadro do Republicano, assim como a nossa ex-ministra Damares Alves. Cristiane Brito, minha amiga querida, ó, um beijo para você, um abraço enorme. Você sabe que você sempre morou no meu coração, e é um orgulho para todas e todos nós ter você num alto cargo aí do governo, e para nós também é uma grande satisfação saber que nós já trilhamos tantos caminhos na nossa política da OAB do Distrito Federal. Então, Cris, um beijo para você, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Meu amigo Eduardo, parceiro também de tantas lutas, meu irmão, como é que se dá, meu irmão, essa sua vontade, esse seu desejo, né, de também, nesta seara, colocar o seu nome à disposição? Como é isso? Bom, gostaria de fazer uma ressalva aqui, inicialmente, deixei a surpresa para você convidar a falar do Paulo, né, por isso que eu não dei boa noite para ele naquele primeiro momento. Paulo, boa noite, satisfação enorme de estar trilhando esse caminho junto contigo no mesmo partido. Nós, graças a Deus, realmente irmãos de fé, comungamos da mesma fé, dos mesmos objetivos e realmente defendemos a vida desde a concepção. Lúcia, e aqui no que me trouxe a entrar, colocar meu nome à disposição para disputar uma vaga na Câmara Legislativa, começa inicialmente na dor, sentir a dor na própria pele, dentro da família, de algo que você sabe que eu sempre busquei defender essa pauta na OAB, que é a inclusão para as pessoas com deficiência. Minha mãe faleceu aos 49 anos de idade por causa de uma doença chamada anemia falciforme, que até então, 2 anos antes, ninguém sabia que a anemia falciforme é uma das patologias que insere a pessoa no quadro de pessoas com deficiência. De 50 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e mais de 600 mil pessoas com deficiência no Distrito Federal.
e ver os direitos dessas pessoas cada dia surrupiados, a falta de assistência, de acessibilidade, de emprego, de inclusão, me incomodou muito, porque eu tenho 1,84 m e a pessoa olha para mim e não imagina que eu tenho deficiência. E olha para mim e vê uma fila, às vezes de um banco, e fica olhando, perguntando para mim por que eu estou numa fila de atendimento preferencial. Eu tenho que explicar que essa patologia chamada anemia falciforme está no meu sangue. Para completar, e tenho também a minha filha que tem deficiência intelectual. Então, é esse sentir na carne, não somente o meu sentir, como também dos demais, fez com que eu fosse convidado na última eleição, em 2018, também a disputar uma vaga. Tive 1.189 votos, como você falou a respeito de valores, com R$ 2.650 gasto, porque meu pai me deu R$1.000 e mais outra pessoa me deu R$ 1.650. E a estrutura para chegar nesses votos foram os amigos, foram os apoiadores que acreditam nesse segmento de que eu posso sim ajudar, fazer a diferença em prol dessas pessoas e, é claro, do Distrito Federal como um todo. Você sabe que nós acompanhamos, eu, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e você, na de combate à violência doméstica, a defesa da Comissão da Mulher, você sabe que a parte humana da pessoa mexe comigo, mexe com você. Mexer com gente, tirar os direitos das pessoas nos incomoda. E por isso eu coloquei meu nome sim à disposição para poder ir atrás dos direitos de todas as pessoas. Mas uma pauta em essencial: as pessoas com deficiência e sua família, e suas famílias, porque é muito caro esse tema. E como eu falei, 50 milhões de pessoas no Brasil é muita gente que tem deficiência. Olha, Eduardo, quando eu vejo uma pessoa como você, que é uma pessoa extremamente comprometida com a classe, né, com a advocacia, com as advogadas e com os advogados, se colocando à disposição de uma disputa como essa, a gente se renova, né? As nossas esperanças são renovadas, porque é extremamente importante que se tenha pessoas dentro da política que tenham essa preocupação, né? Nós temos um Distrito Federal não inclusivo, nós temos um país não inclusivo, nós temos uma população de pessoas com deficiência desconhecida, porque nós não temos até hoje, com fidedignidade, números de pessoas com deficiência, e nós não temos até hoje políticas efetivas e específicas que minimizem o problema das pessoas com deficiência neste país, não é? Bom, e você, como deputado distrital, e a gente espera que sim, né, que a sua pré-candidatura seja ratificada e homologada pela convenção, o que você pretende fazer, meu querido, para minimizar esse quadro de sofrimento da população com deficiência no Distrito Federal? Bom, falar de atender a pessoa com deficiência, nós temos que partir da premissa que antes dessa pessoa vir a este mundo, existem os pais. 70% das pessoas, dos grupos que eu participo, infelizmente, 70% desses casais se separam diante do quadro de um filho, de uma filha com deficiência. Os pais não estão preparados para receber este filho com deficiência. Eu costumo dizer mais ou menos assim: a história de Nossa Senhora, de Maria e José. Eles acreditavam que iam se casar, que iam constituir uma família da forma tradicional. Mas os planos de Deus mudaram os projetos deles e Nossa Senhora ficou grávida pela força do Espírito Santo, não é isso? Então mudou. Aquilo que ela programava, que eles programavam, foi mudado. E é assim que acontece com esses casais. 2010, eu e minha esposa descobrimos que a minha filha tem deficiência intelectual. Ela já tinha 7 anos.
um buraco se abriu, foi um baque muito forte para nós, naquele momento, aceitarmos a médica falar: olha, sua filha tem uma lesão, um buraco na cabeça de 4 por 3,5 centímetros de ausência de neurônio, de massa cefálica. Os neurônios dela murcharam, por isso que ela tem essa fala infantilizada, por isso que ela não consegue lembrar das coisas. E depois me chega minha filha aos 13 anos de idade, em uma escola, e 2 adolescentes, meninos e uma menina. Viu que ela conversava sozinha, porque ela criou uma amiga imaginária. A falta dela de concatenar as ideias, de ter a sua linguagem conforme a sua idade, faz com que ela acaba não tendo amizades, fica excluída. E nessa exclusão, ela começou a conversar sozinha. E esses 2 meninos e essa menina viu essa fragilidade dela e falou para ela: ei, a moça aproximou dela e falou assim: ei, faz sexo com eles lá no banheiro. Depois desse dia, a minha filha somatizou aquele ato. Graças a Deus não houve consumação. Ela chegou em casa calada e quando falou, eu voltei para a escola feito um louco. Eu esqueci que sou advogado, eu apenas lembrei que eu sou pai. Graças a Deus que eu não encontrei os 2 meninos e a menina, porque talvez eu poderia naquele momento querer exercer a lei com as minhas próprias razões, né? Que bom que eu não encontrei. E um detalhe: a minha filha não lembrou quem foram os seus agressores. Por quê? Por causa da deficiência intelectual. Então não teve como identificar quem praticou essa conduta com ela. E quando eu falo nesse tema, eu quero chegar naquilo que eu acho que mexe demais e que é velado pelo Estado, é velado pela sociedade, que são os estupros que acontecem contra a pessoa cega, o deficiente intelectual e aqueles que têm paralisia cerebral. Eles são violentados, eles são estuprados, e não tem como eles identificar os seus agressores, e nós não temos políticas públicas para inibir esse tipo de situação. O que me fez me colocar meu nome na política, Lúcia, é quando uma pessoa, uma mulher, na cadeira de rodas, seja ela muda, surda, ela vai até a delegacia e ela tenta se comunicar com aquele servidor e ele não está preparado para recebê-la, porque ele não sabe falar a linguagem de sinais. Já é constrangedor para a mulher falar para o próprio homem que foi estuprada, violentada. Agora imagine uma pessoa com deficiência, que ela é surda, muda, que ela é cega, como que ela vai conseguir falar? Então isso me moveu de tal forma que eu vi se não tem alguma coisa muito errada. E aí você veio, vou falar a introdução da minha fala. Quantos e quantos pais, principalmente mães, se suicidam porque não aguentam a pressão de estar sozinha porque o marido foi embora, de estar cuidando daquele filho ou daquela filha sozinha. Você imagina uma pessoa com paralisia cerebral, ela nasce na cama e morre na cama, 10, 20, 30, 40 anos de idade, e essa mãe sozinha cuidando desse filho. E vem aí um ponto delicado. Como eu falei, a história de Maria e de José mudou a história deles, aceitaram o sim de Deus. Agora imagine a mulher que estava bem empregada, estudou, formou, estava no seu ótimo emprego e veio esse filho ou filha com deficiência. E ela normalmente é sempre a mulher, é obrigada a largar o seu ofício, o seu trabalho, para ir poder se dedicar ao filho. A minha esposa, por opção dela, ela fez isso. Parou de trabalhar para se dedicar exclusivamente e dar atenção à minha filha.
Então veja que é a realidade. Aí eu falo, o que é que o Estado oferece para os pais? Eu estou falando porque são dados concretos que chegam até mim todos os dias. Todos os dias. Como que esses pais estão? Por que a mulher é a primeira a sofrer? Por que a mulher tem que ficar com essa carga da solidão, da violência, dos estupros? E por que a mulher, pessoa com deficiência que vive numa cadeira de rodas, muitas das vezes cheia de escaras no corpo, feridas no corpo, não consegue o atendimento? Então, perceba que no Distrito Federal está muito aquém as políticas públicas para a pessoa com deficiência, para a família da pessoa com deficiência. Elas não têm estrutura. A família não tem estrutura para lidar com a pessoa com deficiência, porque envolve toda a família. Olha, que triste realidade, né? O nosso querido doutor Eduardo contou aqui para todas e todos nós uma experiência particular, e essa experiência que ele vivencia, infelizmente, é uma realidade para muitas e muitas famílias do Distrito Federal, que sofrem e sofrem junto com a pessoa com deficiência, exatamente por não termos a robustez das políticas públicas que minimizem o quadro de sofrimento dessa população. Realmente, eu homenageio você, Eduardo, por ter essa fibra e essa força, essa coragem para lidar com esse tema tão árido, porém necessário. Meu querido Paulo, você citou aí o nome de algumas pessoas e fez uma menção, e eu queria discutir com você um assunto que é um assunto da nossa vida, é um assunto cotidiano e corriqueiro. Nós, mulheres, temos sofrido as mais diversas espécies de violência, e não obstante a promulgação da Lei Maria da Penha, que agora vai fazer 16 anos de existência no dia 7 de agosto, daqui a pouquíssimos dias. 20 dias depois é o meu aniversário. Vocês sabem que toda vez que é o meu aniversário eu faço aqui a contagem regressiva, né, que é para vocês não esquecerem. Dia 27 de agosto é o meu nível, vocês estão sabendo, né? E aí, querido, nesse período de pandemia nós tivemos um acentuado, né, dessas violências contra as mulheres, e na contramão das violências, né, e do aumento exponencial das violências contra as mulheres no Distrito Federal e neste país, nós tivemos aí uma ingrata notícia de saber que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos destinou em 2022 um menor recurso para as mulheres nos últimos anos do atual governo. E a gente sabe que não basta ter recurso, é necessário que esses recursos sejam executados. E o cargo que você, Paulo, está pleiteando após a nossa convenção, e certamente nós todos aqui estaremos torcendo para a homologação da sua pré-candidatura a deputado federal, o que você, como pretenso e espero futuro candidato a deputado federal e, quiçá, assentando em uma das cadeiras da Câmara Federal, poderá fazer, não só na questão da fiscalização do Executivo, mas para que esse quadro, não só de destinação de recurso, mas, sobretudo, de execução de recurso para as políticas públicas para as mulheres deste país, tenham e que essas políticas sejam efetivas, robustas e eficazes para diminuir a violência contra as mulheres. Muito bem, caríssima doutora Lúcia. Inicialmente dizer que pela primeira vez no âmbito do Poder Executivo nós tivemos um Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, porque nos governos passados eles apenas tinham o status de secretaria. Segundo, dizer que nós tivemos a primeira mulher a ocupar o cargo neste órgão. E o mais estranho de tudo isso é que quando eu vejo a participação das mulheres, a bancada feminina, elas não destinaram emendas para o nosso ministério. Então elas têm um discurso, digamos, de ilusão, de enganação, que defende, mas na hora da prática, na hora de destinar as emendas para a nossa Secretaria da Mulher, para a Secretaria da qual eu fazia parte, Secretaria do Idoso, a gente não vê isso na prática. Razão pela qual nós éramos, e somos ainda, o primo pobre da esplanada. Somos o Ministério
com menor número de recursos, com menor número de emendas destinadas. Mas, mesmo assim, mesmo nessa tragédia da pandemia, o nosso Ministério não mediu esforços, e aí eu falo, o nosso amigo Eduardo falou da pessoa com deficiência, eu falo do idoso. Eu fiquei espantado, caríssimo Eduardo, com a quantidade de denúncias no Disque 100 de violências contra os idosos. Ou seja, não só violência sexual, mas violência patrimonial, em que os filhos, netos e até bisnetos se apropriavam das pensões, da aposentadoria dos idosos. E também, infelizmente, casos de violência sexual contra idosos, pasmem, com mais de 90 anos. Evidentemente, muito há de ser feito ainda, né? Não alcançamos ainda o resultado que pretendíamos, mas, efetivamente, nós temos aí a intenção, uma vez no parlamento, de destinar emendas também para a Secretaria do Idoso. Porque não estou nem legislando em causa própria, porque eu ainda estou um pouquinho longe de chegar aos 60 anos. Eu tenho certeza não é? disso, hiper jovem. Mas nós já somos, caríssimo doutor João Carlos, nós já somos mais de 22% da população. E em pouco tempo, não é? Nós já estaremos aí a 30%. E é curioso, caríssimo Eduardo, que os candidatos sempre fazem campanha em relação à juventude, que é importante, mas pouco se fala da questão do idoso. Verdade. E o idoso decide uma eleição. Verdade. Não é verdade? De tal sorte que muitos estados, e aqui no DF nós temos um órgão específico para a questão de política pública do idoso, mas muitos municípios, muitos estados ainda não têm. Você veja que o Conselho Tutelar, por lei, os conselheiros são eleitos, mas, caríssima Lúcia, o Conselho do Idoso é nomeado pelo prefeito. Não tem eleição para conselheiro. Não é? E, evidentemente, as políticas públicas destinadas ao idoso ficam, muitas vezes, deixando a desejar. É curioso isso, Paulo. Realmente, nos estados, repete como é que é feita a escolha então, o conselheiro tutelar, que luta pelos direitos da criança e do adolescente, são eleitos pela comunidade. Certo. E tem um salário razoável. A questão do idoso, não é, são nomeados pelo prefeito. Ora. Não é? E aí, muitas vezes, não tem sala, não tem computador, não tem carros para transportar. Não é? Então, é sempre um órgão assim, de segunda categoria, infelizmente. Isso é uma triste realidade. Nossa população está envelhecendo. E agora, o que é mais triste, sabe, Paulo, é que a nossa população está envelhecendo, entristecida, um índice grande também de suicídio na população idosa, né? Onde há toda aquela síndrome do ninho vazio, os filhos vão embora, o marido ou já morreu, e ela, no caso da mulher, ela ficou ali sozinha. Então, nós temos um número gritante, não é, de situação adversa para a população idosa do Distrito Federal. Meu querido Paulo, e como você vislumbra diminuir esse sofrimento da população idosa? O que você entende que nós devamos fazer, ou a própria Câmara Federal, no caso onde você está pleiteando essa disputa, o que você entende que nós devamos fazer para que a nossa população idosa seja mais respeitada e mais valorizada? Primeiro, a implementação efetiva, né, do Estatuto do Idoso. Sim. Há pouco tempo, minha mãe, uma senhora de quase 82 anos, nós fomos fazer uma viagem e ela estava sentindo-se mal e pediu uma cadeira de rodas lá no aeroporto. E aí, na hora de chamar na fila, né, a preferência, né, tinha uma outra pessoa, uma senhora gestante. E a gestante passou na frente da minha mãe e disse: mas eu tenho a prioridade. E eu quis dizer que as pessoas, a partir de 80 anos, é a prioridade das prioridades. E minha mãe é uma professora muito educada, falou assim: olha, eu fui mãe de 5 filhos, eu sei exatamente o que está grávida, mas eu, uma senhora de 82 anos, uma cadeira de rodas, tenho mais prioridade. E é curioso que as pessoas não têm essa noção que um dia nós também vamos envelhecer. É curioso isso, né? Curioso. As pessoas acham que tem o elixir da juventude. Né? Então, em relação à política pública, você veja que agora, há pouco tempo, aqui na Câmara dos Deputados, nós temos uma comissão temática relacionada a idoso. Antes não tínhamos, já foi um avanço. Mas, repito, que a maioria dos parlamentares, deputados e senadores, não tem uma visão prática, efetiva, de mandar emendas destinadas à Secretaria do Idoso, e as prefeituras e os governos estaduais também deixam o órgão
público do idoso como de segunda categoria? Olha, depois eu falo sobre isso, eu só quero, sobre aquilo que está aqui na minha cabecinha para mandar para vocês, mas eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui assistindo conosco, no canal do YouTube, na revista digital Papa Bessa com Lúcia Bessa, no nosso Facebook. Quero mandar uma boa noite aí à nossa querida Adriana, que é a presidente do CONSEG de Taguatinga, Conselho de Segurança de Taguatinga. Adriana, um beijo, muito obrigada, minha amada. E ela diz assim, doutora Lúcia Bessa, maravilhosa. Maravilhosa é você, minha amiga, parceira de tantas lutas. Ela faz uma pergunta para você, Eduardo. Ela diz, doutor Eduardo, tem uma pergunta. Quais são as políticas públicas para a pauta das mulheres, as que nascem com deficiência e as que se tornam e os órfãos ou órfãs aqui no Distrito Federal? Pergunta da Adriana, da presidente do Conselho de Segurança de Taguatinga. E ela ainda diz assim, olha, sim, esperanças renovadas, doutor Eduardo, muito obrigada. A Ângela, minha querida Angel, obrigada, meu amor, top é você. Obrigado por estar aqui conosco. O Aelson Alves Freitas diz assim, cheguei! Boa noite, meu amigo. Eu não sei qual amigo que ele está se referindo, mas boa noite para você também, Aelson. Um beijo, viu? Obrigada por estar conosco. O Rian Gabriel Silva da Costa diz, Eduardo, boa noite, eu estou aqui te assistindo. O CONSEG diz assim ainda, parabéns a todos pela iniciativa. A Beatriz diz, muito bom. Oficial Davim, muito bom. Aí ele manda aqui vários foguetinhos. Guilherme Rude, é isso aí, obrigada, meus queridos, por estarem aqui, acompanhando o nosso Papa Bessa, com Lúcia Bessa, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento, e hoje, dando informações a vocês, informações de pessoas, de homens, que dedicam o seu tempo à população do Distrito Federal. Homens que estão colocando o seu nome à disposição nessa disputa político-partidária e que desejam dar um pouquinho de conhecimento a vocês do que é cada um deles e o que pretendem fazer se sucesso tiverem na convenção, que será agora que dia, gente, a convenção de vocês? Dia 5. Dia 5 agora é a convenção do Partido Republicanos e depois na eleição que está se avizinhando. É importante que nós saibamos quem é quem no cenário político do Distrito Federal e do Brasil, para que o nosso voto seja depositado com responsabilidade. Porque, meu irmão, alguém já disse antes de mim que voto não tem preço, voto tem consequência. E voto pode ter consequência em todos os segmentos das nossas vidas, em todas as situações das nossas existências. Os nossos votos decidem o desenvolvimento do nosso Distrito Federal, da nossa rua, do nosso conjunto habitacional e de toda a esfera de onde a gente vive e sobrevive. Então, meu amado, a pergunta é para você. Eu vou repetir a pergunta da nossa querida Adriana. Doutor Eduardo, tem uma pergunta, quais são as políticas públicas que o senhor entende que devam ser necessárias para a pauta das mulheres, as que nascem com deficiência, aquelas que se tornam pessoas com deficiência e os órfãos e as órfãs. Adriana, boa noite, muito obrigado pela pergunta, um abraço para você, Rian, a Elcio, amigo lá da época do Exército, há quase 30 anos atrás, que bom, satisfação. Adriana, veja que é um tema muito caro, muito singelo, e envolve não somente a área distrital, mas a área federal, que com certeza são projetos que tem e que com certeza o Paulo Fernando vai desenvolver muito bem, porque quando eu decidi fazer essa dobradinha com o Paulo Fernando Republicanos, é porque a nossa linguagem, o nosso foco é muito parecido, porque a preocupação que nós temos com os idosos, com a vida a partir da concepção, ela envolve como um todo. E a mulher é essa que traz a vida, que gera a vida. Então veja o seguinte dado que eu recebi de uma pessoa na quinta-feira. E ela me falou aquilo que eu abordei no início, que foi o exemplo da minha esposa. Doutor Eduardo, eu era muito bem resolvida profissionalmente. Meu filho veio com deficiência. Eu parei 13 anos
Morei 5 anos dentro do HMIB, dentro do hospital. E agora? Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais mercado de trabalho. Por que que não tem mercado de trabalho para ela? Porque, infelizmente, o tempo passa, a competitividade aumenta, e se não tiver política pública, onde a mulher, mãe da pessoa com deficiência, é inserida, ela é constantemente atualizada do ofício dela, com cursos, onde não tem uma casa acolhedora, como disse a minha amiga Nazaré, lá da APAI. E essas mães, como ficam? Por que que não tem uma casa para receber essas mães? Por que eu falo as mães? É claro que os homens, os pais também, eles sofrem. Mas a mãe é que amamenta, a mãe é que conhece aquele filho, a mãe é que se doa muito mais para um filho. Eu não sou ignorante quanto a isso, para mim mexe muito. Então, fica parado. O que que o Estado, o que que o governo do Distrito Federal oferece? O que que a Secretaria da Pessoa com Deficiência oferece para a pessoa com deficiência e principalmente para os pais? Absolutamente nada. É preciso incluir não somente a pessoa com deficiência. Existem as pessoas com deficiência, são centenas de patologias. Agora, quando a mulher, ela depara com essa situação, o filho vem com a deficiência, e ela é obrigada a largar o emprego, às vezes ela até ganha mais que o marido, mas essa sobrecarga fica para ela. Mudou tudo. Mudou. Então o Estado precisa ter uma casa, acolhimento, principalmente psicológico, a partir da gestação. Porque aqueles exames, você que é mãe, e eu te conheço, quando aquele exame que é feito, que é diagnosticado, que o filho vem com algum tipo de deficiência, neste exato momento, o Estado tem que falar assim: estou aqui, venha, eu vou te acolher, que é o exemplo da Santos Inocentes, que o Paulo Fernando indicou a respeito das mães que querem abortar. No primeiro momento, acolhe e ela muda de ideia. Então, no primeiro momento, o Estado, o Distrito Federal, a Secretaria da Pessoa com Deficiência já deveria estar fazendo isso, recebendo esses pais que têm filhos com deficiência. Dou um exemplo claro: ninguém ofereceu, o governo não ofereceu, o Estado não ofereceu ajuda psicológica para mim e para a mãe da minha filha. Para se conseguir um psicólogo, para ter um atendimento, aonde vai ajudar esses pais a estarem juntos e não se separarem, é um ganho para o Estado, é um ganho para o Estado no todo. A família se mantém, a família vai dar continuidade a essa pessoa que precisa e o trabalho não vai ser rompido. Agora tem uma situação delicada. Os pais, eles precisam de trabalhar e não tem onde deixar o filho. Pensa, aonde deixar os filhos? Como é que está a situação dos monitores, como a presidente da APAI de Ceilândia me mandou hoje? Onde deixar os filhos? Não tem creche para deixar os filhos que têm deficiência. Se preocupa com algumas creches que são raríssimas no Distrito Federal, para deixar a pessoa, vou usar um termo que nós, pessoas com deficiência, não gostamos, dito normal, comum. Cria-se a creche, coloca a pessoa que tem as suas faculdades mentais, físicas, aparentemente comuns, normais, mas e a pessoa com deficiência? Por quê que não tem a creche pública somente para as pessoas com deficiência? Por que que as escolas de ensino especial estão tudo uma sucata? Falta monitor, não tem preparo para monitor, o monitor falta. Coloca os educadores sociais ganhando R$500 por mês. Isso mesmo. R$500 por mês. Como é que essa mãe vai escolher? Difícil. Ela não difícil. vai, não tem como. Não tem como. Ela vai escolher sim, cuidar do filho para poder ganhar R$500. Não vai ter um monitor? Agora imagine, Lúcia, melhor dos mundos, né? Se tem a creche para acolher a pessoa com o filho, pessoa com deficiência. Então os pais vão continuar trabalhando, vai movimentar a economia, movimenta o mercado,
e tá a família incluída e a pessoa com deficiência também incluída. Isso chama-se respeito, é o que nós queremos. Porque o que a população do Distrito Federal e deste país exige é ser tratada com respeito e com dignidade. Nós não queremos assistencialismo, nós queremos dignidade, nós queremos respeito. Olha, gente, o Conseg Taguatinga diz assim: professor Paulo Fernando, obrigada por compartilhar informações tão importantes e necessárias a toda a comunidade. Outras pessoas aqui participando, mas eu quero muito fazer essa pergunta para o nosso querido Paulo Fernando. Paulo, nós tivemos, no ano passado, e nesse período da pandemia, várias denúncias, não é? De mau uso do dinheiro público, principalmente no combate à pandemia. Nós tivemos um secretário de saúde preso, não é? E a gente sabe que tem um instrumento poderoso de fiscalização do Executivo, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. A população do Distrito Federal desejou a instalação da CPI da pandemia, da saúde, do IGES, aqui na Câmara Legislativa, para apurar a responsabilidade do poder público, né, em todas essas denúncias que a gente tem visto, viu e ainda se sente indignada. Mas a CPI não aconteceu. A CPI foi engavetada. Meu querido, qual a sua opinião acerca desse fato? Nós tivemos essa mazela, que foi a questão do Covid. Eu tive a infelicidade da minha mãe, inclusive, falecer em setembro do ano passado de Covid. E, diante das inúmeras denúncias, inclusive, como a senhora falou, o secretário de Saúde foi preso, tivemos aí várias licitações em relação aos insumos, medicamentos que foram questionados, e esse instrumento legítimo, que é previsto na matéria constitucional na instalação da CPI, tanto no âmbito federal como no âmbito distrital. E qual foi a surpresa desagradável? Que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara simplesmente engavetou. Engavetou porque, obviamente, ela não tem uma autonomia, não tem uma independência, já que a maioria dos deputados distritais, com raríssimas e honrosas exceções, tem inúmeros cargos e benesses no governo. Então, eles ficam atrelados e, obviamente, não dão um voto favorável para a instalação, que não é condenação, é uma CPI para apurar os desmandos. Depois, uma vez aprovado o relatório da CPI, isso vai para o Ministério Público, vai para o Tribunal de Contas, etc. Mas nem deram essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, para driblar a questão da CPI da saúde, eles aprovaram outras CPIs e outros assuntos de menor relevância. E, obviamente, hoje nós temos uma arma, um instrumento, que é o Google, né? Então você coloca aí o nome daquele parlamentar atual da Câmara Legislativa e veja qual foi a posição dele em relação à CPI da saúde. E veja também a sua atuação em relação à autonomia e independência da Câmara, que a Câmara, a maioria das vezes, sempre fica de cócoras, né, para o Poder Executivo. Nossa. Tem palminha aí? Eu preciso. Que fala. Eu preciso dessas palminhas, Martim. Pelo amor de Deus. Paulo, é isso. Como é que nós temos uma Câmara Legislativa cujo fim princípio é a fiscalização dos atos do Executivo, e eu vou usar as suas próprias palavras, que fica de cócoras, agachada, diante do que aconteceu, e não presta não faz a prestação de serviço à população que elegeu essa Câmara Legislativa? Meu amigo, olha, a sua fala foi brilhante. E o que nós necessitamos, o que nós queremos, não pedimos, porque cidadão e cidadã não pede, nós exigimos, é uma Câmara Legislativa e Federal forte, que não se alia a interesses escusos e interesses outros, Paulo, que não são os verdadeiros interesses da população, não é verdade? Então, a senhora que trabalha lá em casa, o filho dela teve um acidente de bicicleta na Ceilândia. E aí foi ao hospital e tinha que dar 5 pontos assim no braço. E aí o médico falou assim: olha, a senhora vai ali no centro e compra o fio cirúrgico, porque não tinha.
Então, se não tem, Eduardo, fio cirúrgico para dar o ponto, imagine os equipamentos para fazer, por exemplo, um transplante, uma órtese, uma prótese, outras coisas. Então, a situação é periclitante, é calamitosa. Olha, é impressionante. Olha, doutor Paulo, eu tenho que dizer aqui, a Edna Reis diz assim, doutor Paulo Fernando, é uma honra ouvir sua fala, sempre esclarecedora, é muito inteligente. E ela continua, conte conosco na sua empreitada, vamos vencer com o senhor à nossa frente. Está vendo, gente, como é importante a gente trazer aqui, a TVN Brasil, ela é comprometida, né, com a população do Distrito Federal. Ela traz aqui pessoas, como vocês dois, que têm essa expertise, que têm esse conhecimento e que, sobretudo, têm o desejo de cuidar da população que necessita. Meus amados, nós já estamos nos últimos momentos, infelizmente, do nosso programa, e eu quero que vocês usem esses últimos momentos para falar com a população que está nos assistindo agora e que vai nos assistir depois. E que estão sem esperança, sem perspectiva, sem credibilidade nas instituições. E muitos, e você sabe disso, Paulo, e você também, quando começa a falar em política, não, Lúcia, pelo amor de Deus, não quero mais nem ouvir falar disso. Não, é mais um que vai roubar, é mais uma que vai furtar, é mais um que não vai fazer nada. Então eu gostaria que vocês utilizassem esse momento para vocês falarem com a população que está nos assistindo. É possível vivermos em um Distrito Federal e em um país mais respeitoso, digno e inclusivo? Eduardo, 1 minuto. Caríssimos telespectadores, é possível sim. É possível se você decidir mudar, você tem o poder de mudar. O voto é seu, de mais ninguém. Se você deixar que os outros decidam por você, você não tem como você reclamar depois. Nós precisamos de calçadas dignas, do ir e vir para todas as pessoas, de ônibus que respeitam os seus passageiros, que não ficam derrubando passageiros, como passou em cima da perna de uma jovem lá em Ceilândia, no Recanto, que eu tive que entrar com liminar, porque no hospital não tinha uma câmara hiperbárica. Minha filha ficou 90 dias internada no hospital de Itaguatinga e fez uma endoscopia sem sedação porque não tinha anestesista. Você quer isso? Você quer continuar tendo esse tipo de tratamento? Você acha isso justo? Você pode mudar. Eu estou nessa caminhada porque eu acredito na mudança. Você pode mudar. Nós somos um time de mudança. Eu com o Paulo Fernando, te garanto, nós temos vontade de mudar, vontade política. Se não tiver vontade política, não se muda nada. Isso mesmo. Acredite, as pessoas com deficiência, todas as pessoas precisam de trabalho. 5% deve ser para essas pessoas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação, doutor Paulo Fernando. Agradecer o convite, mandar um abraço para a Associação dos Idosos de Itaguatinga, doutor Gelson, eu morei aqui em Itaguatinga também na QNL, e dizer que nós também lutamos pela liberdade. Na condição de advogado, eu queria saudar, né, e colocar para reflexão a prisão injusta, arbitrária, ilegal e inconstitucional do nosso colega Roberto Jefferson, que é um idoso, doente, teve 5 cânceres e sem saber, ao menos, quais são os crimes que estão imputados, está em prisão domiciliar. Cumprimentar meu colega de igreja, meu irmão, colega de partido, pelo trabalho em relação às pessoas com deficiência. Eu tive a graça de ter uma irmã deficiente, a Ivana, que teve paralisia cerebral, já falecida, e dizer o seguinte, utilizando a Bíblia, fala assim São Paulo aos apóstolos, recomendai-vos, ou seja, praticar a benedicência, praticar o bem, porque a maioria das vezes na política as pessoas apenas fazem a maledicência, falar mal, que nós possamos ver qual é o trabalho da pessoa, se ela é vocacionada, se ela tem preparo para exercer um bom mandato. E agradecer a doutora Lúcia, lembrando outro colega, né, que é o doutor Gumercindo Bessa, famoso jurista, que ganhou uma famosíssima ação de Rui Barbosa, lá na questão do litígio do Acre com o Amazonas, e daí surgiu então a expressão bom a beça. E é muito bom estar aqui no seu programa.
Doutor Paulo e meu querido doutor Eduardo Moreira, que alegria poder ter vocês aqui e colocar para a população um pouco daquilo que vocês acreditam e que vocês entendem que possa mudar a vida da população do Distrito Federal e deste país, porque, afinal de contas, o que nós queremos é viver, mas o que nós exigimos é viver livres de toda violência. E a nossa rede social, que não falamos. Ai, gente, importantíssimo. Paulo Fernando DF. Paulo Fernando DF. E a sua, Eduardo? Paulo Fernando DF. Eduardo Moreira, _DR. E o frase conhecida, com Deus é mais fácil. É isso aí, com certeza é mais fácil. Um beijo no seu coração. Esse é o seu Papa Beça, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento, porque afinal de contas o que nós queremos é viver, mas o que nós exigimos é viver livres de toda violência e de toda opressão e com políticos e políticas que verdadeiramente zelem pelo interesse da população do Distrito Federal e do nosso Brasil gigantesco. Até o próximo Papo Beça.